E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no curso de Assembly com Super Nintendo e Mega Drive. Hoje eu vou estar falando sobre sobre transistors, né? Vou explicar o que é, né? E dar alguns exemplos, né? E falar um pouco porque é importante saber isso aí, né? O curso aqui é sobre Assembly, né? Mas é importante saber essa parte mais de hardware aí para entender o que acontece ali por baixo dos panos, né? Às vezes você vê alguma operação assim do processador ou da memória, algum hardware ali, você tem que saber o que está acontecendo ali dentro, né? Para ter uma noção maior das coisas, né? Então nessa parte de circuitos eletrônicos aí, né? Circuitos integrados, tudo ali, todos eles ali dentro tem transistores, né? Então é importante saber como que funcionam os transistores, né? Se você está gostando aí do assunto, né? Se inscreva aqui no canal, né? Deixa o joinha aí, né? E compartilhe o vídeo, né? E se essa é a primeira vez que você vem aqui no canal, né? Eu me chamo Douglas Diniz, né? Tô fazendo esse curso aqui começando do zero, né? Um curso de Assembly, mostrando o Assembly de Super Nintendo e de Mega Drive, né? Então eu vou mudar aqui, ó. Isso aqui, essa página vai estar lá no site do canal, né? Vou deixar aqui na descrição. Então aqui, ó, a gente tem uma figura de um transistor, né? Que é esse elemento aqui, ó. Ele tem 3 perninhas, né? Que é a base, o coletor e o emissor, né? Vou explicar como que funciona, né? Mas a primeira coisa, ó, é notar que o Super Nintendo e o Mega Drive, ambos, trabalham com 5 volts, né? Então todos os chips ali do console trabalham com 5 volts. Então se a gente vir aqui na página lá do vídeo anterior que eu fiz de Super Nintendo aqui, né? Todos esses barramentos, esses chips aqui, ó, trabalham com 5 volts. O cartucho, a hora que você pluga ali no conector, também tem pinos ali que tem a alimentação de 5 volts para alimentar os chips no cartucho, né? Então se você vir aqui no esquemático, ó, aquele esquemático lá do Super Nintendo, todos esses pinos aqui, ó, todos esses fios aqui, ó, que estão entrando aqui em todos esses componentes, imagina que isso aqui é tudo ou é 5 volts ou é 0 volts. Ou a voltagem é 0 ou a voltagem é 5. Não tem coisa intermediária, ou é 0 ou 5. Então essa aí é a primeira coisa a saber, né? Todos esses fios aqui, ó, ou é 0 ou é 5. Então se por exemplo, a memória aqui, né? Tem um pino aqui, esse VCC é alimentação, é 5 volts. Mas todos esses pinos aqui de endereço, de dados aqui dos barramentos aqui, também, ou é 0 ou é 5, né? Então tudo isso aqui é 0 ou 5. Exceto alguns fios aqui que é a parte de fonte ou alguma saída de vídeo aqui, um conector, que pode ter alguma coisa diferente, né? Mas os circuitos integrados, né, que são os chips mesmo, que fazem a lógica ali do console, é tudo 5 volts, né? Tá, então, primeira coisa, né? Então, aqui num transistor tem 3 perninhas, né? Então essas perninhas ou vão estar 0 volts ou vão estar 5 volts, beleza? Ou 0 ou 5. Então eu fiz aqui um desenho aqui de um circuitinho, ó, que é o mais básico possível, assim, né? A gente tem aqui um transistor, e tem 2 tipos de transistor, né? Um que é tipo NPN, que é esse aqui, e tem um que é PNP, que é a mesma coisa, só que a lógica é invertida, né? Mas o mais simples de entender é esse NPN aqui, né? Vamos ficar com ele aqui, né? Então, o que o transistor faz, né? A gente vai colocar aqui, ó, nesse emissor aqui, vai ligar no terra, né? Ou seja, o terra é sempre 0 volts, né? É referência ali do 0 volts, né? Quando você vê alguma coisa eletrônica assim, falar do terra, quer dizer que é o 0 volts ali, né? Considera assim, né? E lá na outra perninha aqui, ó, a gente vai ligar no coletor, né? Vai ligar os 5 volts. Então vai ficar sempre 0 aqui no emissor e sempre 5 aqui no coletor, né? Essas resistências aqui eu vou explicar depois, né? E na base aqui, ó, na base é onde vai entrar o sinal. Pode ser 5 ou 0. Tá, e como funciona isso aí? Para que serve isso aí, né? É o seguinte, primeiramente tem 2 usos para transistores, né, em eletrônica. Um deles é para fabricar amplificadores de som, essas coisas assim, né? Que não é o que a gente quer, né? A gente quer o segundo uso, que é o transistor trabalhar como se fosse uma chave. Chave liga e desliga. Já vou mostrar, vai ficar claro porque que o transistor é uma chave, né? A gente está interessado nesse segundo caso aí, que é uma chave, né? Essa parte de amplificador, esquece isso aí que não tem a ver com parte de eletrônica, circuitos lógicos, assim, né? Isso aí é mais para coisa analógica, amplificadores, que eu vou citar depois, né? Tá, e como funciona? Vamos explicar, né? É assim, ó, a base, esse fiozinho aqui, ó, que tá escrito base aqui, é ele que controla o transistor.
Então é assim, ó, se tiver um sinal entrando aqui, lembra, ou é 0 ou é 5, né? Não tem valor intermediário ali nos circuitos aí, né? Ou é 0 ou 5. Se for 0, o transistor é como se estivesse desligado. Vou explicar na sequência. E se tiver 5, ele está ligado. E o que significa isso, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que está 5 volts entrando aqui na base, né? Então a diferença de potencial, lembra, voltagem da escola lá, né? Voltagem é a diferença de potencial, né? A voltagem entre 2 pontos é a diferença ali da voltagem nos pontos, né? Então se aqui tá 0 e aqui tá 5, a diferença de potencial nesses 2 pontos aqui, ó, é 5, né? Então nesse caso, como tá 5 aqui, ó, o transistor tá ligado. O que isso significa? Significa, ó, que esse transistor aqui vai deixar passar corrente aqui do coletor, a corrente vai vir aqui, vai passar como se fosse um fio. Não vai encontrar resistência nenhuma. Vai passar direto. Então se aqui tá 5, o transistor ele é como se fosse um fio. A corrente passa direto. Então eu coloquei aqui uma setinha aqui, tá vendo? Ó, corrente passando. Tá 5 volts aqui, tá passando corrente aqui. Aí o transistor tá aberto, né? Vamos dizer assim, né? Ele tá deixando passar corrente, né? E ele não tá oferecendo resistência nenhuma, tá passando como se fosse um fio mesmo. Direto assim, né? Mas isso aqui só acontece quando a diferença de potencial entre a base e o emissor aqui tá maior que 0, né? Na verdade tá maior que 0,6, lá que tem um negócio de diodo. Tem uma teoria aí que não vou falar aqui, senão vai complicar muito, né? Mas o que você tem que entender é o seguinte: se a diferença de potencial aqui tá maior que 0, então vai ligar o transistor, vai abrir ele, né? Então tá passando corrente aqui. E se aqui, ó, a parte de baixo, né? Se tiver 0 volts, lembra, aqui é 5, né? Se tiver 5 aqui, passa corrente. Se tiver 0, você desliga, fecha o transistor. Então é como se você impedisse que a corrente passe pelo transistor, do coletor pro emissor aqui. Então não vai passar corrente, vai ficar sem corrente passando aqui. Não vai ter corrente nenhuma, porque o transistor vai barrar. Não vai deixar passar nada. Então aqui a diferença de potencial entre os dois aqui, ó, o emissor e a base, tá 0, tá vendo? Então ele fecha o transistor. Não passa corrente aqui. Então o transistor é esse funcionamento. Tem que pensar, é só isso. Tem o coletor, o emissor e a base. A base que controla se deixa passar corrente aqui ou não. E qual que é o segredo, assim, né? É que a corrente que passa aqui no coletor pro emissor pode ser uma corrente grande, pode ser, porque é como se fosse um fio mesmo ali. Ele deixa passar uma corrente grande. Agora essa corrente aqui que entra na base aqui, quando a gente coloca 5 volts aqui, né? Como tem uma diferença de potencial aqui, passa uma corrente aqui, ó. Tá vindo aqui da base, entra aqui e sai aqui no emissor, né? Só que essa corrente é pequenininha, é muito pequenininha, em comparação com essa corrente que ele pode passar aqui, né? Isso aqui é uma corrente mínima aqui, já faz ligar o transistor. Então um sinalzinho bem pequeno ali já faz ele ligar. Então essa resistência aqui ela pode ser bem grande, né? Você passa só um pouquinho de corrente, já é o suficiente para ligar o transistor aqui, né? E por que aqui chama coletor e aqui emissor? A corrente, ó, como aqui tá positivo e aqui tá mais... Aqui em cima, aqui no 5 volts, tá mais positivo do que aqui embaixo, né? Que tá 0 volts, né? Então a corrente vem... Lembra, na escola lá, a corrente vem do mais pro menos, né? Isso aí é a convenção, né? Adotada lá desde o século, sei lá, 18 lá, né? 19, sei lá. A corrente vai do positivo pro negativo, né? Então se ela tá vindo aqui de cima e indo aqui para baixo, por que o emissor tá aqui embaixo, né? Isso aí é uma coisa que, tipo assim, que confunde a cabeça de todo mundo, né? Porque na época lá, quando começaram a estudar a parte de corrente elétrica, né? 1800, sei lá, 1700, 1800, né? Definiu-se que a corrente é do mais pro menos. Então naquela época não tinha conhecimento de elétron ainda, né? Os elétrons. E os elétrons, depois que foram descobertos, viu-se que eles são negativos, né? Então a convenção da corrente é do mais pro menos, né? Então é do 5 aqui pro 0, né? Só que a corrente é fluxo de elétrons, né? Então os elétrons, na verdade, estão subindo aqui, né? Eles estão vindo do emissor, que é a parte, vamos supor assim, que emite os elétrons dentro do transistor, né? E indo pro coletor. Então os elétrons estão subindo. Só que a convenção da corrente é do mais pro menos, né? Então a corrente tá descendo, né? Isso aí tem que dar uma surra no cara que inventou isso aí, né? Mas na verdade não é culpa de ninguém, né? Na época não tinha esse conhecimento de elétron ainda, né? Então quando descobriu-se isso, já estava sendo usado essa convenção, né? Então não tinha como mudar mais, né? Então acabou ficando assim, né? Mas isso aqui é algo que tem que conviver, né? Tá.
Mas pra que serve isso aqui, né? Beleza, então se tá 5 aqui, se tá 0, é como se tivesse fechado o transistor. E se tiver 5, é como se tivesse ligado ele, né? É como se ele virasse um fio, né? A corrente aqui passa, né? Na verdade não é bem um fio, né? Porque aqui, quando ele tá ligado, esse transistor age como se fosse um diodo, né? Ele deixa passar a corrente, mas só nessa direção, do 5 pro 0 aqui, né? Ele não deixa passar o contrário, né? Mas só passaria ao contrário se isso aqui ficasse mais negativo do que aqui embaixo, né? Que nunca vai acontecer, porque os 5 e o 0 aqui são fixos, né? Então a corrente sempre vai passar daqui de cima para baixo, né? Então é como se fosse um fio mesmo, né? Mas isso aí vai pegando a manha com o tempo, né? Tá, e para que serve isso aqui então? Tem essas três figuras aqui, deu para entender mais ou menos, né? Mas qual que é a utilidade disso aqui, né? Beleza, agora imagine que você pegou aqui nesse ponto aqui, ó, aqui de cima, aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó, você colocou um fio, que é esse fio aqui, ó. Então eu liguei um fiozinho aqui. Então aqui nesse sinal na base aqui tá entrando ou 5 volts ou 0, né? Que eu tinha falado antes, né? Tá, então se aqui tá entrando 5 ou 0, nesse ponto aqui, ó, também vai estar 5 ou 0. E como que funciona, né? Porque é o seguinte, ele vai ligar alguma coisa, algum sinal aqui na base e vai ter que sair alguma coisa pro resto do circuito, né? Essa ligação pro resto do circuito é esse fio aqui. Tá, e qual que é a lógica então, né? Vamos pegar esse primeiro exemplo, que aqui é 0, na base é 0. Então se a base é 0, a diferença de potencial aqui entre o emissor e a base é 0 volts, né? Então ele vai desligar o transistor, né? Ou seja, o transistor não vai permitir que passe corrente por dentro dele, né? Então a mesma coisa que a gente viesse aqui nessa partinha do fio aqui, ó, e cortasse. Porque não vai passar corrente ali, né? Então essa parte do circuito aqui, ó, tá desconectada. Essa parte de cima aqui, ó, tá desconectada dessa parte de baixo aqui, desse restante do circuito, né? Então é como se a gente pegasse esse fiozinho aqui onde tá esse negocinho vermelho aqui e cortasse ali. Porque não tá passando corrente nenhuma ali, tá 0 amperes ali, né? Ora, então se aqui tá 0, aqui não tá passando corrente nenhuma aqui, quer dizer que essa voltagem aqui, ó, vai vir aqui. Então aqui também vai ficar com 5 volts. Como não tá passando nada aqui, como tivesse cortado, o fio cortado, né? Então a hora que eu jogar aqui um sinal, tipo assim, então aqui, ó, como tem essa resistência, vai ter uma quedinha aqui dos 5 volts, vai cair um pouquinho aqui, né? Só que vai ser bem pouquinho, vai ficar próximo dos 5 aqui ainda, né? Toda a corrente vai sair daqui de cima, aqui dos 5 volts, e vai passar por aqui, né? Não vai vir nada para aqui para baixo, né? Toda a corrente vai vir para cá, né? Então é como se eu cortasse esse fio aqui, a corrente inteira passa tudo para cá, para saída aqui, né? E aqui, essa resistência, como ela é pequena assim, aqui vai ficar próximo dos 5 volts mesmo, né? Essa resistência aqui ela não é muito grande, né? Então aqui vai ficar perto dos 5 também, vai ficar 5 aqui, né? A gente considera como se fosse 5, né? Tá, então, ó, o que aconteceu? Tá vindo um sinal aqui do circuito que tá vindo com 0. Só que a saída que ficou no final do transistor aqui ficou 5. Ou seja, inverteu o sinal, né? Entrou 0, saiu 5. Tá, beleza. E se fosse 5 entrando? Aqui é o caso do 0, né? Ele bloqueou, ficou 5 aqui na saída, né? E se fosse 5 aqui na entrada, na base? Se fosse 5 aqui na entrada da base aqui, então a gente vai ligar o transistor, né? Ou seja, ele vai deixar passar a corrente aqui, né? Quando ele deixa passar a corrente, ele deixa passar total, como se fosse um fio ligado ali mesmo, né? Então aqui, ó, eu fiz uma imagem aqui, ó, como se fosse um fio. Imagina que você pega daqui de cima até aqui embaixo e liga um fio. Ora, se você fizer um fio daqui até aqui, ó, se considerar como se fosse um fio, aqui é 0 volts, né, no terra aqui, né? Então todo esse fio aqui é 0 volts, ó. Então 0 volts vai chegar até aqui em cima. Então a saída aqui vai ser 0 volts. Então como aqui esse circuito aqui pra frente tá conectado em alguma coisa, né? E aqui tá ligado no terra, essa coisa que tá ligada aqui na frente vai ter uma resistência ali, uma impedância, né? Porque já tá ligado em algum circuito, né? Esse circuito, todo circuito tem uma impedância ali, né? Que é um assunto um pouco mais avançado, né? Mas aqui como se tivesse ligado no terra aqui, ó. Isso aqui tá ligado no terra, porque aqui é como se fosse um fio. Então esse ponto aqui, ó, tá em curto, né? É como se estivesse em curto, assim, né? Então aqui vai ficar 0 volts, né? Então o restante do circuito vai ficar com 0 volts. Enxergue mais ou menos dessa forma, né? Então todo o circuito aqui, ó, vai ter... O restante do circuito vai ter os seus 5 volts aqui, vai estar ligado nos 5 volts ali, né?
Então isso aqui é como se fosse um zero aqui, né? Então aqui vai estar 0 volts aqui por causa desse terra aqui, né? Como você ligou o transistor aqui virou como se fosse um fio, então aqui ficou como se tivesse ligado no terra direto, né? Então toda a corrente que sai daqui, ó, tá entrando aqui, né? Não tá vindo corrente pra cá, pro resto do circuito, daqui, né? A corrente que sai daqui de cima desses 5 volts tá vindo pro terra aqui, né? Essa resistência barra freia a corrente para não dar curto direto, né? Mas essa corrente que passa aqui no resistor aqui não vem pra cá, nem um pouquinho, né? Porque tá um curto aqui com o terra, né? Então todo o restante desse circuito aqui pra direita ali, no zero, onde tá essa caixinha aqui, enxerga aqui como se fosse 0 volts, né? Como se fosse um terra ali, né? Aí você tem que ter esse resistor aqui, ó, porque se você não tiver ele, a hora que você ligar o transistor aqui, isso aqui vai virar um fio, né? Se não tiver esse resistor, vai dar curto-circuito, né? Você vai ligar os 5 volts com 0 direto, sem nenhuma resistência ali, né? Isso aí é curto, né? Você nunca pode ter curto no circuito, né? Senão a corrente estoura ali, dá um pico, vai pro máximo ali, né? Você tem que ter essa resistência aqui, né? Pra limitar a corrente aqui, né? Então a hora que você liga aqui o transistor aqui, o 0 volts aqui vai aqui pra cima. Então a saída fica 0, né? Ou seja, é o inverso, né? Essa aqui quando eu coloco 5 aqui, a saída sai 0. Aqui quando eu coloco... aqui em cima, né? Quando eu coloco 0, a saída sai 5. Quando eu coloco 5, né? A saída sai 0. Ou seja, inverte, né? O que eu colocar aqui na base vai inverter a saída. Tá, então o transistor, o funcionamento é esse, né? Mas qual que é a utilidade disso aí? Parece que não é útil, né? Mas a gente vai ver no próximo vídeo que a gente consegue, com esse esqueminha aqui, criar portas lógicas. A gente consegue fazer AND, OR, NOT, NAND, NOR, né? Com as portas lógicas lá. Que nem operação, se você já tem um conhecimento de programação, você está acostumado assim com AND ou OR binário, assim, né? Fazer um AND de 2 números, fazer um OR, né? Que é lógica matemática ali, né? Por exemplo, um AND, né? 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0 e 1 com 1 dá 1, né? É um AND, né? Se for um OR, 0 com 0 dá 0, aí 1 com qualquer coisa dá 1, né? Se você não sabe isso, eu tenho uma playlist aqui no canal de fundamentos da computação, né? Lá nos primeiros vídeos que eu fiz, eu explico isso aí, né? Então, com esse esqueminha aqui de transistor aqui, a gente consegue fazer portas lógicas, né? Todas aquelas portas lógicas que a gente vê em... Você já viu alguma coisa de eletrônica? Portas lógicas são construídas com transistores dentro, né? Aí no próximo vídeo a gente vai criar essas portas lógicas, né? Isso é importante para na hora que a gente for aprender como que um processador funciona por dentro, né? Então é importante ter essa noção, né? Então nesse vídeo aqui eu queria mostrar esse esqueminha básico aí de como funciona um transistor, né? E só para falar para comentar o outro uso de transistor, que nem eu falei que ia falar no começo, né? Isso aqui é uma chave, tá vendo? Isso aqui é o uso para isso aqui é uma chave. O sinal que a gente coloca aqui na base vai ligar ou desligar o transistor, né? Então é como se fosse uma chave, né? E qual que é o outro uso que eu falei que é de amplificadores, né? Que é o seguinte, se você tá 0 volts aqui na base, você tá desligado, tá desligado o transistor, né? Se você for aumentando essa voltagem na base bem pouquinho assim, vai chegar uma hora que vai ficar ali no limiar entre ligar e desligar, né? Ou seja, entre isso aqui, entre deixar passar corrente ou não, né? Vai ficar nesse limiar, né? E se você colocar uma voltagem aqui, por exemplo, do microfone, que tem um sinal bem pequenininho, o microfone que você fala assim, ele é um sinal, ele faz ele converte as suas ondas sonoras, né, em sinais, em alterações de voltagem ali, né? Se você colocar essa voltagem aqui na base, só essa pequena oscilação na base já é o suficiente para criar um distúrbio bem grande aqui entre o coletor e o emissor. Então se você deixar aqui a base bem no limiar ali entre passar corrente ou não, aquele sinalzinho pequenininho ali vai deixar passar uma corrente grande ou não. Então você amplifica o sinal, né? É assim que funciona amplificadores, né? Mas para eletrônica de computador assim, não é esse o uso, né? O uso é esse que eu mostrei aqui, que é uma chave, né? Ou tá 0 ou tá 5, né? Ou 3,3, tem várias voltagens aí que os componentes eletrônicos funcionam, né? Nunca vai estar no limiar ali, né? Que aí daria pau, né? Então esquece essa parte de amplificador, esse negócio que eu falei aí, que isso aí é só uma curiosidade, né? A gente está interessado nos transistores, nessa questão da chave, né? Ou vai entrar 5 ou vai entrar 0, no caso do Super Nintendo do Mega Drive aqui, né? Deixa eu voltar aqui.
Então nesse vídeo aqui foi isso, né? Espero que tenha ficado claro aí como que funciona um transistor, né? Mas nos próximos vídeos vai ficar mais claro ainda, né? Na hora que a gente for construir portas lógicas, né? Vocês vão ver que é muito fácil, dá a impressão que é uma coisa complexa, mas no fundo é facinho. Aí depois que a gente construir portas lógicas, eu vou explicar a questão de flip-flops, que é algo também muito importante assim em computação, que é com flip-flops que a gente consegue criar sistemas síncronos, né? Com clock, a questão de clock. Por que computador usa clock, né? De onde que vem isso, né? Aí eu vou explicar a parte de flip-flop, onde vai ficar claro isso, né? Vou mostrar também o que são registradores, né? A partir dos flip-flops, né? Quando a gente entrar em registradores e processadores, aí a gente vai entrar no assembly, né? Poderia ter entrado direto, né, no assembly, só que aí você não ia conhecer toda essa parte aqui, né? É interessante saber isso aqui, né? Você fica mais por dentro do como que o hardware funciona, né? Por dentro, né? Beleza? Então, espero que tenham gostado aí, né? Se se interessaram aí, se inscrevam, né? E acompanhem os próximos vídeos aí, beleza? Então, abraço.